Reveladas, as 4 orações transformadoras que tocam almas enquanto você dorme, Ana sempre foi uma guerreira. Aos 36 anos, em uma pequena cidade do interior do Brasil, sua vida era marcada por desafios constantes. Mãe solteira de 2 filhos, lutava diariamente para equilibrar 3 empregos: atendente de padaria, faxineira e vendedora em uma loja de roupas. A pressão da comunidade, que sempre esperava um padrão de sucesso baseado em tradições familiares, pesava sobre seus ombros. Principalmente a expectativa da mãe, que sonhava em vê-la desfrutando de uma vida financeira estável, longe das dificuldades. Mas Ana sabia que, por enquanto, seu mundo se resumia a trabalhar e cuidar dos filhos. Uma noite, enquanto organizava a antiga caixa de lembranças da avó, o olhar de Ana parou num caderno empoeirado. Abriu e logo encontrou 4 orações que prometiam transformações poderosas. Com o coração agitado, pensou numa luz no fim do túnel. Cansada e sem muita fé, resolveu experimentar aquelas liturgias que, quem sabe, pudessem mudar sua vida. À medida que a noite caía, o céu estrelado parecia acreditar naquela esperança fraquinha que nascia. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. A rotina pesada aparentemente não tinha fim, mas uma oferta inesperada surgiu, uma vaga como assistente em uma clínica veterinária. Uma sensação de alívio tomou conta de Ana. Para sua surpresa, essa nova oportunidade também trouxe Lucas, seu amor de infância, de volta à cidade. Ele sempre fora aquele homem que fazia seu coração acelerar, mas a pressão de o que vão pensar? A deixava em dúvida. Ana, você não deveria estar com ele. O que os vizinhos vão dizer? Admoestava a mãe. Certa vez, enquanto observava Lucas em um jantar comunitário, o calor das lembranças flodou seu corpo. Mas apavorada, afastou-se dele. Na busca de uma solução para seus dilemas, acabou se isolando, deixando o amor escapar como areia entre os dedos. Os filhos começaram a perceber a mudança, o jeito alegre e caloroso de sua mãe sendo substituído por um silêncio angustiante e inseguro. O riso, que antes preenchia a casa, agora se tornará um eco. Ana sentiu que havia algo muito errado. Mas, em um dia ensolarado, enquanto via os filhos brincando no quintal, um estalo lhe veio à mente. Por que tinha medo de ser feliz? Recordou das lições da avó sobre amor e fé, e percebeu que o poder das orações estava mais em transformar seu interior do que em trazer mudanças externas. O desejo de felicidade pulsava lá dentro, mas estava sufocado. A tempestade que se formou naquela noite era apenas um reflexo da tormenta que se passava dentro dela. Com as gotas batendo forte na janela, Ana decidiu que era hora de enfrentar seus medos. Sentou-se com os filhos, entre lágrimas, abriu seu coração. Confessou suas inseguranças, permitindo que o amor transbordasse novamente. Mas, enquanto refletia sobre o caminho que estavam trilhando, um segredo do passado de sua família veio à tona, uma revelação que poderia mudar tudo o que ela sabia sobre si mesma. Estaria Ana prontinha para enfrentar a verdade que poderia libertá-la, ou aprenderia ainda mais? O futuro da família estava prestes a ser redefinido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a cabeça cheia de questões, Ana se viu à beira de um precipício emocional. O que essa nova descoberta traria para a sua vida e para a vida dos filhos? A resposta estava a um passo de distância, mas o medo ainda a segurava. O que será que aconteceria a seguir? Ana passou a noite em claro, com o coração pulsando em um ritmo descompassado. O segredo que havia surgido em sua mente a assombrava, como um sussurro insistente que não a deixava em paz. O que ela não sabia sobre sua família? A imagem de sua avó, com seu olhar sábio e acolhedor, pairava em sua memória como uma sombra. Ela sempre falava sobre como os segredos familiares podiam ser tanto uma maldição quanto uma bênção. Na manhã seguinte,
Enquanto preparava o café e ouvia os risos dos filhos brincando na sala, a lembrança de um antigo diário de sua avó fez seu coração acelerar. Sempre que Ana lia aquelas páginas, sentia como se estivesse recebendo conselhos de outra época, um conforto que a envolvia. Decidiu que, mesmo diante do medo, era hora de buscar respostas. Seria uma forma de libertar não apenas a si mesma, mas também seus filhos, das correntes invisíveis que os prendiam. Ela se lembrou de uma passagem que falava sobre coragem e verdade, levemente arranhada na borda do papel amarelado. A verdade é a luz que dissipa a escuridão, estava escrito. Com essa frase ecoando em sua mente, Ana decidiu explorar a antiga caixa de lembranças novamente. Entre fotos desbotadas e objetos esquecidos, encontrou o diário. O cheiro de folhas velhas e histórias não contadas inundou suas narinas. Sentou-se na varanda, com o sol da manhã aquecendo sua pele, e começou a folhear as páginas. Cada linha parecia vibrar com emoção. As anotações falavam de momentos de felicidade, mas também de lutas, amores perdidos, mas principalmente de escolhas difíceis. Um trecho chamou sua atenção: nunca se deixe intimidar pelo julgamento alheio. Sua felicidade é seu próprio bem maior. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Como sua avó sabia. Como sempre teve as palavras que a orientavam nos momentos mais sombrios. Ana se sentiu como se estivesse recebendo um abraço daquelas páginas, como se a avó estivesse ali ao seu lado. Com uma nova determinação brotando em seu coração, decidiu que era hora de conversar com Lucas. Afinal, o que havia perdido para a pressão da sociedade? Era hora de parar de se esconder e reivindicar sua felicidade. Os filhos precisavam de um exemplo, alguém que mostrasse a eles que o amor e a verdade valem a pena. Enquanto se preparava para buscar Lucas na clínica, Ana pegou um papel em branco e começou a escrever. Era uma carta, um desabafo. Descreveu o que sentia, o medo que a paralisava, e, acima de tudo, a esperança crescente de que poderia viver conforme seus próprios desejos. Chegando à clínica, o cheiro de animais e remédios trouxe uma sensação de segurança. Ao adentrar, seu coração disparou ao vê-lo. Lucas, com seu sorriso fácil, estava imerso em seu trabalho. Ao notar a presença de Ana, seu olhar iluminou o ambiente. Mas, antes que pudesse se perder naqueles olhos que tanto amava, a ansiedade a travou. Oi, Ana, ele disse, aproximando-se. Como você está? Antes que pudesse responder, o ambiente ao redor parecia ter se silenciado. Nada importava além daqueles dois. E naquele instante, Ana percebeu que a verdade não era apenas sobre seu passado, mas também sobre o que estava disposta a criar para o futuro. Ela precisava falar, expor tudo. Mas seria capaz de se abrir com Lucas? Ou a sombra do medo ainda a impediria? A batida de seu coração era um lembrete de que o momento de mudança havia chegado e se, apenas se, ela pudesse finalmente se libertar e encontrar o amor e a felicidade que tanto almejava? O que desabrocharia desse encontro selado pela coragem? A respiração de Ana parecia ecoar em seus ouvidos como um tambor inquieto. A presença de Lucas a envolvia em uma mistura de conforto e nervosismo. As palavras que tanto desejava compartilhar dançavam em sua mente, mas a insegurança ameaçava tomá-la novamente. Ela olhou profundamente nos olhos dele, buscando a coragem que tanto almejava. Lucas começou, a voz quase embargada. Ele travou a expressão, atento, como se de alguma forma sentisse a tempestade de emoções que a consumia. Eu tenho algo importante para te dizer. As palavras escaparam de seus lábios, mas o medo ainda pairava no ar. Você sabe que pode contar comigo, certo? Lucas disse, segurando levemente sua mão. O toque trouxe uma onda de calor e segurança, mas também um mar revolto de incertezas. Ela sabia que ele estava ali, pronto para ouvir, mas sua mente divagava por cenários de rejeição e decepção. Ana tomou uma respiração profunda e decidiu que não se deixaria dominar pelo medo. A verdade, uma das únicas coisas que realmente importava, precisava ser compartilhada. Eu descobri algumas coisas sobre minha família, sobre mim. Coisas que carreguei por muito tempo sem entender. Ele a olhou com curiosidade, seus olhos brilhando de compreensão, incentivando-a a continuar. São segredos. Segredos que podem ter mudado tudo que eu sempre pensei sobre nós.
Ao pronunciar as últimas palavras, uma onda de alívio invadiu seu corpo, como se tivesse criado uma brecha na parede que a sufocava. Lucas apertou sua mão, encorajando-a. Ana, você sabe que eu estou aqui para você, não importa o que seja. Aquela frase que tinha um poder imenso fez o coração dela acelerar. Ele a aceitava. E, mesmo assim, a parte mais profunda da verdade ainda a apanhava como um corredor escuro. Mas a conversa não era a única coisa que a preocupava. Algo no fundo de sua mente a alertava que essa revelação seria apenas o início de algo maior. O celular de Lucas vibrou em seu bolso, interrompendo o momento. Sua expressão mudou, e Ana se sentiu novamente no limbo entre o conforto e a incerteza. Ele olhou para a tela e suspirou. Desculpe, é o veterinário. É uma emergência. Preciso atender. A ansiedade se instalou em Ana. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Uma parte dela queria continuar a conversa, mas sabia que ele tinha um compromisso a cumprir. Claro, eu entendo, disse, tentando parecer tranquila. Enquanto Lucas se afastava para atender a ligação, Ana refletiu. O que aconteceria quando ele voltasse? Finalmente, depois de tanto sofrimento, ela estava disposta a abrir seu coração. Mas e se isso mudasse tudo? Ela balançou a cabeça, como se pudesse afastar os pensamentos pesados. Só de estar ali, perto dele, a fazia acreditar que poderia enfrentar qualquer desafio à sua frente. Fechando os olhos por um instante, ela se imaginou contando a Lucas tudo, suas inseguranças, suas esperanças, e o que realmente desejava para o futuro. Quando Lucas voltou, seu semblante estava um pouco mais sério. Desculpe, foi uma situação urgente com um dos animais. Você está bem? Perguntou, preocupado. Sim, estou, ela respondeu, mas uma voz interna sussurrou que a hora da verdade ainda não tinha chegado. Lucas sorriu levemente, mas Ana voltou a sentir a tensão no ar. Ela ainda precisava falar, mas o peso da revelação parecia maior do que imaginava. Enquanto Lucas a observava, como se tentasse decifrar o mistério que se formava à sua frente, Ana percebeu que as perguntas que ainda não haviam sido feitas poderiam mudar tudo entre eles. E, nesse momento, um novo sentimento começou a brotar dentro dela, a esperança. Poderia ela, finalmente, abrir seu coração e enfrentar o que viesse? As palavras estavam na ponta da língua, prontas para serem libertadas. Porém, antes que ela pudesse tomar a decisão, Lucas a interrompeu com uma pergunta que a fez engolir em seco. Mas, Ana, o que realmente está te impedindo de se abrir para mim? As paredes que ela havia construído ao longo dos anos na tentativa de se proteger começavam a ruir, expostas por aquele questionamento doloroso. E agora, em vez de buscar a verdade, uma nova dúvida surgiu: seria mesmo capaz de enfrentar a tempestade que se aproximava? Ana sentiu um frio na barriga. A pergunta de Lucas reverberou em seu peito como uma nota desafinada, intensificando a luta interna entre a coragem e a vulnerabilidade. Enquanto ele aguardava uma resposta, a sala parecia girar ao seu redor. O cheiro fresco da grama cortada do lado de fora misturava-se com o doce aroma do café que ainda pairava no ar, fazendo com que aquele momento fugisse da racionalidade. Eu não sei como explicar, ela começou, a voz tremendo. O olhar atento dele a fazia sentir-se exposta, como se estivesse diante de um espelho que refletia mais do que apenas seu rosto. Ela viu perguntas infindáveis nos olhos de Lucas, e a expressão dele escutava mais que apenas as palavras. Sei que isso pode ser muito, mas preciso de você, Ana. O que está te mantendo presa? Lucas insistiu, a sinceridade em seu tom a fez sentir-se acolhida, mesmo sob a pressão da situação. O silêncio se arrastou como uma eternidade. Ela sentiu o peso da verdade se acumulando, uma carga que aturdiu sua mente e seu coração. A imagem da família, de dor e de segredos guardados, invadiu sua memória. Era como se todo o passado retornasse, como um filme antigo que não conseguia parar de rodar. Ana tomou coragem. Estou com medo de que você não me aceite depois que souber. Minha família, eles têm muitas histórias estranhas e eu só queria ser normal. Com isso, uma lágrima escorreu pelo seu rosto, quebrando a barreira que tentava erigir. Normal? Lucas perguntou, inclinando-se um pouco mais perto. Ana, o que é normal?
Todos nós temos nossas bagagens. E você não precisa carregar esse peso sozinha. Estou aqui. A empatia nas palavras dele desbloqueou algo profundo nela. Para uma fração de segundo, Ana deixou de lado seu medo e se permitiu sentir a conexão pura que havia entre eles. Eu descobri que minha mãe não é quem eu pensava. Há histórias sobre o passado dela, segredos que mudam a forma como vejo a minha vida. Se eu abrir essa porta, não sei o que encontrarei lá. Lucas respirou fundo, e Ana percebeu que ele estava processando cada palavra. Ele parecia considerar com cuidado o que dizia a seguir. De repente, uma clareza surpreendente acendeu a mente de Ana. E se eu perder você? E se, no fim, você não conseguir lidar com aquilo que sou? E se, ao contrário, você me ganhar? Lucas contra-atacou. O fervor em seu olhar brilhou intensamente. Ana, a vulnerabilidade é parte do amor. Eu prefiro que você seja você mesma, com todas as suas falhas e medos. É assim que nos conectamos, mostrando quem realmente somos. Ali, naquela sala, as paredes que a cercavam pareciam encurtar e expandir com cada respiração. O coração dela pulsava intensamente, e a pergunta que atormentava sua mente se transformou em um sussurro de esperança. Poderia ela, enfim, compartilhar os segredos que a consumiram por tanto tempo? Poderia Lucas aceitar a totalidade dela, assim como ele prometia? As lembranças de uma infância marcada por incertezas flutuavam em sua mente, uma mãe ausente, uma busca pelo pertencimento. Ana mordeu o lábio, a luta com suas emoções quase paralisou o pensamento. Mas na intensidade do olhar de Lucas, viu uma luz, um convite irrecusável para abrir seu coração. Você quer ouvir? Ela murmurou. Com todo o meu ser, Ana. Eu quero te ouvir, ele respondeu, sua voz calma como um abrigo. Foi então que, com coragem renovada, Ana sentiu as palavras finalmente fluírem. Conforme ela começava a desvendar os mistérios de sua história, cada secreto se tornava uma chave, libertando não apenas seus fardos, mas também abrindo portas para um futuro incerto. Mas faltava uma verdade muito mais relevante, uma revelação que ela sabia que precisava ser compartilhada ainda naquela conversa. No entanto, antes de tudo, preciso confessar, o que descobri sobre minha mãe tem um impacto duradouro não só em mim, mas em nós. Existe uma parte do que eu sou que você ainda não conhece, e isso pode mudar tudo. O coração de Ana disparou. A fúria da tempestade interior crescia cada vez mais. Poderiam eles enfrentar isso? Juntos? Teria Lucas a força que ela ainda não tinha certeza de possuir ao encarar a verdade? Ou essa revelação seria a ruptura que ela tanto temia? Ao perceber a expressão de Lucas se fechar de maneira preocupada, Ana compreendeu que toda a sua história estava prestes a ser revelada. Ana respirou fundo, as palavras tremendo em sua garganta como pássaros prontos para voar. O rosto de Lucas estava sério, atento, e isso a intimidou. Como explicar o que guardava há tanto tempo? Ela podia sentir o perfume dele, doce e reconfortante, mas a realidade golpeava com um peso quase insuportável. Olha, Lucas, ela começou, a voz tremendo, incapaz de se manter firme. Minha mãe, ela nunca foi sincera comigo. Desde pequena, eu sentia que havia algo escondido, um segredo que pairava no ar. Uma vez, eu encontrei um velho diário dela, um que estava trancado a 7 chaves. As páginas falavam de sombras, de histórias que não eram normais. Ana parou, retomando coragem para continuar. As lembranças, vívidas e cruas, a paralisavam. No diário, ela mencionava coisas que não se encaixavam. Coisas sobre uma vida anterior, outro país e até mesmo sobre pessoas que nunca conhecia antes. Uma parte dela era como um quebra-cabeça incompleto. Lucas a observava, seu olhar intensamente fixo nela. Ele não disse nada, mas o silêncio parecia encorajá-la a prosseguir. Ana percebeu que, naquele momento, ele não era apenas alguém ouvindo, era alguém que estava disposto a entender. Eu sempre quis ser normal, sabe? Sempre achei que, se soubesse a verdade, poderia lidar com ela. Mas quando eu finalmente decidi abrir o diário, o que encontrei foi ainda mais assustador. Menciona rituais, coisas que eu não consigo explicar. Ana hesitou, as lágrimas acumulando-se em seus olhos. Rituais?
Que tipo de rituais? Lucas perguntou, a preocupação agora clara em sua voz. Ela fechou os olhos, tentando encontrar a coragem necessária para revelar tudo. Ela fala sobre heranças de poder, de uma linhagem que carrega bênçãos e maldições. E que eu sou parte disso. É como se eu tivesse uma responsabilidade que não pedi. A expressão de Lucas se transformou em confusão e, ao mesmo tempo, compreensão. E você tem medo de que isso me afaste? Ele indagou, sua voz baixa, mas firme. Sim. E se isso mudar tudo entre nós? E se você não conseguir lidar? Se você me deixar? As palavras saíram apressadas, o coração dela batendo forte como um tambor. Meus medos não são apenas sobre a verdade. Eles são sobre você. O que você pensa de mim depois de ouvir tudo isso? Lucas se aproximou, a mão colocando-se suavemente sobre a dela, seus dedos quentes envolvendo os dela como um abrigo. Ana, não importa a bagagem. Quero que você saiba que eu estou aqui, independente do que descobrir. Você não está sozinha. Naquele momento poderoso, algo dentro de Ana começou a se soltar. Ela sentiu que desabar não significava perder Lucas, talvez fosse o primeiro passo para realmente se conectar e ser quem sempre sonhou. Os segredos, como sombras, eram apenas histórias de quem era, não definições do que poderia ser. Eu não sei o que fazer com tudo isso. E se as coisas se complicarem? E se eu descobrir que tem um lado que não sou capaz de lidar? Ela falou, a vulnerabilidade exposta, mas uma parte dela começou a acreditar que estava pronta. Lucas sorriu suavemente, seus olhos se iluminando com convicção. Estamos juntos, Ana. Vamos desvendar isso um passo de cada vez. Confie em mim, e vamos enfrentar qualquer tempestade que vier. Mas naquele instante, um pensamento a atingiu com uma força renovada. E se a verdade revelada fosse mais do que uma linhagem de rituais e segredos? E se houvesse um aspecto maior, algo que poderia ligá-los ainda mais, mas que também os colocaria em perigo? Ana não tinha certeza do que as próximas revelações trariam. A insegurança dançava em sua mente. Sentia que estava prestes a abrir um Pandora de emoções e verdades que poderiam mudar suas vidas. A verdade que estava escondida em sua essência era mais do que ela jamais poderia ter imaginado. Eu ainda não terminei, Lucas. Existe outra coisa e isso, pode mudar tudo. Os olhos dele se arregalaram, e naquela fração de segundo, Ana soube que estavam à beira de uma transformação e o que estava por vir poderia ser tanto a salvação quanto a condenação de tudo que construíram juntos. O que ela estava prestes a revelar poderia transformá-los para sempre. Ana sentiu o peso daquelas palavras pairando no ar como nuvens carregadas. A expectativa no olhar de Lucas era quase palpável, como se ele estivesse esperando um raio de luz ou uma tempestade prestes a desabar. Lucas, eu não sei se estou pronta para isso, mas eu preciso que você saiba. É sobre algo que está gravado a fogo na minha alma, ela começou, enquanto as mãos dela tremiam. Ele apertou suavemente a dela, como que a incentivando a continuar. No diário, minha mãe fala de um poder, algo que eu herdei. Ela menciona uma antiga tradição que conecta nossas vidas de forma muito profunda e complicada. E que, de alguma maneira, eu meio que sou uma guardiã. Uma guardiã? Lucas repetiu, a confusão em seu rosto misturando-se com uma faísca de interesse. Ana podia ver que ele estava se esforçando para compreender. É isso. Ela escrevia sobre proteção, sobre rituais. E, mais importante, menciona que esse poder precisa ser ativado, e ele pode ser perigoso, especialmente se cair em mãos erradas. A voz de Ana ficou trêmula, revelando seu medo do desconhecido. Se eu não souber controlar, pode afetar não só a mim, mas a você e a todos ao meu redor. A sala pareceu esfriar com suas palavras. Ela olhou nos olhos de Lucas, à procura de sinais de desespero ou raiva, mas encontrou apenas uma profunda preocupação. Eu não sabia que tudo isso era tão sério, ele falou, sua expressão suavizando. Mas por que você não me contou antes? Por que esconder isso? Ana suspirou, a culpa a invadindo. Eu estava assustada, Lucas. A ideia de ter algo tão extraordinário e, ao mesmo tempo, tão assustador dentro de mim, me consumiu.
e o medo de que você não pudesse me entender isso me paralisou. Lucas balançou a cabeça lentamente, como se estivesse tentando processar cada nova revelação. Ana, a verdade é que você não pode carregar isso sozinha. E se você acredita que esse poder é perigoso, então precisamos descobrir juntos como usá-lo da melhor forma. Ela sentiu um misto de alívio e admiração. As palavras dele eram como um abrigo em meio a uma tempestade. Se ele estava disposto a enfrentar isso ao lado dela, talvez tudo não fosse tão sombrio. Mas o que isso significa, na prática? Ana perguntou, o coração começando a acelerar novamente. Quais são esses rituais? O que eu preciso fazer? Bom, primeiro precisamos entender o que está em jogo. Vamos começar pelo diário. Se sua mãe deixou isso para você, temos que descobrir tudo. Depois podemos nos preparar para qualquer coisa que venha a seguir. A determinação na voz de Lucas acendeu uma faísca de esperança em Ana. Sim, o diário, mas tem mais uma coisa. É sobre um aviso que ela deixou no final. Que aviso? Lucas inquiriu, a expressão agora tensa. Ana hesitou, sentindo frio na barriga. Ela alertou para que, se eu ativasse o poder, deveria estar preparada para enfrentar forças que talvez eu não conseguisse controlar. Algo que poderia me levar a um caminho sombrio. O silêncio que se seguiu foi pesado, como um dente de espada pendendo sob eles. Ana sentiu uma onda de desespero, uma pergunta se formando em sua mente. E se, ao tentar me proteger, eu acabar perdendo você? A angústia em sua voz reverberou, como um eco perdido na sala. Lucas deu um passo mais perto, seus olhos azuis profundos refletindo resiliência. Ana, nós vamos descobrir isso juntos. Eu confio em você. Mas precisamos agir rapidamente. Quanto mais tempo deixarmos esse segredo escondido, mais perigoso ele pode se tornar. E naquele instante, a realidade começou a se formar diante deles, um caminho que estava coberto por névoa, mas não completamente impenetrável. A urgência pulsava nas veias de Ana, e ela sentiu que, finalmente, estava pronta para encarar sua verdade, independentemente do que fosse. Mas, antes que pudesse relaxar, um pensamento a atingiu com força. E se não fosse só o poder que ela herdou que trazia consequências? E se houvesse algo ainda mais profundo, enraizado no seu passado familiar, que os ameaçava? Uma sombra que continuava a espreitar, esperando a oportunidade perfeita para se revelar. Lucas, o que acontece se a verdade for ainda mais complicada do que imaginamos? Ana questionou, o medo agora se transformando em determinação. A resposta dele poderia ser a chave que trancava todas as portas de segredos ou abertura para um novo mundo de desafios. Os olhos de Lucas brilharam com uma intensidade que fez o coração de Ana palpitar. Ele já estava pronto para ouvir mais, para buscar juntos a verdade que se escondia entre as páginas do diário. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem para responder à pergunta que a atormentava. Lucas, quando comecei a ler o diário, percebi que as coisas não são tão simples. Tem algo mais, uma linha entre gerações que parece se repetir. Ela fala de um passado que nossos antecessores enfrentaram, algo relacionado a uma antiga rivalidade, disse Ana, a voz tremendo com a revelação. A rivalidade? Lucas franziu a testa, absorvendo cada palavra. Rivalidade com quem? Como isso se conecta ao que você deve enfrentar? Eu não sei, mas tem algo sobre uma entidade, algo maligno. Minha mãe alertou que essa presença sempre se manifestou quando o poder das guardiãs era ativado. Ela deixou claro que não era só uma questão de controle, mas de proteção. Proteger a família, a comunidade e a si mesma, Ana respondeu, seu olhar se afastando por um instante, como se buscasse as respostas em um passado distante. Então, o que você acha que devemos fazer? Lucas perguntou, a tensão começando a se dissolver em um misto de determinação e ansiedade. O compartilhamento de segredos parecia torná-los mais fortes, unidos por um caminho incerto, mas iluminado por um propósito. Podemos começar a ler o diário, tentar encontrar o que minha mãe sabia. Talvez haja um jeito de entender como quebrar este ciclo ou até mesmo impedir a entidade de fazer mal a quem amamos. Ana falou,
a esperança começando a brilhar em seus olhos. Lucas assentiu, sentindo que cada palavra que saía da boca de Ana o atraía ainda mais para aquele mistério. Ele se lembrou de momentos em que o passado de suas famílias havia se cruzado, histórias contadas em festas, olhares trocados. Se há uma tradição, deve haver uma forma de nos proteger. Vamos decifrá-la juntos. Ana sorriu, aliviada. O apoio dele a fazia sentir que não estava sozinha nesse fardo. Mas, enquanto se moviam em direção ao diário, a agitação crescia dentro dela. Poderia essa verdade ser liberadora ou uma armadilha que os levaria ao desastre? Assim que abriram o diário, páginas amareladas revelaram mapas, desenhos de símbolos e orações que pareciam vibrar com uma energia inexplicável. Ana sentiu um frio na espinha. Era como tocar um legado que estava mais vivo do que ela poderia imaginar. Olha isso! Lucas apontou para uma página em particular, onde uma oração estava grafada de maneira elaborada. Parece algum tipo de invocação. Ana encostou os dedos nas palavras, sentindo um chamado inexplicável pelas frases que se formavam ali. À medida que ela começava a ler, a tensão no ar se intensificou. Era como se sombras dançassem ao redor deles, esperando por algo. Mas o que essa oração realmente faz? Ela se perguntou em voz alta, com a voz pesarosa pelo contexto. Lucas levantou os olhos, com a respiração acelerada. Se o que sua mãe autenticou for verdade, talvez essa oração possa nos ajudar a acessar seu poder. Mas e se invocar isso significar que algo de maligno também esteja sendo chamado? Ana engoliu em seco, a verdade de suas palavras se instalando. Maldição ou bênção, elas estavam prestes a cruzar uma linha que mudaria seus destinos e revelaria segredos que poderiam ser mais escuros do que a noite. Devemos ter cuidado. Não é só o poder que estamos ativando, há algo mais aguardando, murmurou Ana, percebendo que o maior desafio não era apenas descobrir sua verdade, mas como lidar com as sombras impostas pelo legado que ela não escolhera. Agora, diante do desconhecido, uma pergunta perturbadora se formou em seu coração. Teriam eles coragem suficiente para se deparar com os vestígios sombrios do passado, sem saber o que mais poderia emergir dessa jornada reveladora? Ana e Lucas inalaram a tensão que dançava no ar, seus corações parecendo ressoar em sintonia com as palavras do diário. A atmosfera ao redor deles parecia pulsar, como se a própria casa estivesse atenta ao que estava prestes a acontecer. Com um movimento hesitante, Ana virou mais uma página, revelando desenhos que pareciam contar histórias de batalhas entre guardiãs e seres obscuros. Esses desenhos parecem muito antigos, disse Lucas, sua voz baixa, quase como um sussurro. Você acha que essas batalhas ainda estão acontecendo? Que a rivalidade não acabou? Talvez, Ana respondeu, sentindo um arrepio. Se tudo isso é real, quem sabe o que mais pode estar à espreita, mesmo agora? Ela estava imersa nas ilustrações, algumas tão vívidas que parecia que as protagonistas estavam prestes a pular da página. Retratavam mulheres fortes, em posições de defesa, enquanto figuras sombrias se aproximavam. A sensação de urgência crescia. Há algo aqui sobre 4 orações. Lucas apontou para um texto mais denso, onde cada símbolo parecia emitir um brilho sutil. Essas palavras têm nomes específicos. A primeira é a oração da luz. Pode ser algo para proteger a nossa essência. Ana leu em voz alta, sentindo as palavras se entrelaçarem em seu ser enquanto tentava captar seu significado. A cada sílaba pronunciada, sua voz se tornava mais firme, um poder até então oculto despertando dentro dela. A luz da sala parecia aumentar e as sombras, antes amigas, começaram a recuar. Era como se o ambiente estivesse se aliviando de uma pressão invisível. Talvez essa oração funcione mesmo! Exclamou Lucas, seus olhos brilhando com inquietude. O que precisamos fazer agora? Como podemos usar isso a nosso favor? Estamos longe de resolver isso, Lucas. Você sente essa energia? Não é só uma questão de recitar palavras, disse Ana, enquanto agitava as mãos, incapaz de conter a energia ao seu redor. Precisamos entender a força que és tu. Enquanto falava, algo inusitado aconteceu. Os símbolos começou a brilhar levemente em resposta à sua presença. Era uma sensação de conexão que fazia seu corpo vibrar. Olha, Ana!
Lucas apontou, e o assombro tomava conta dele. Eles estão reagindo. O que isso significa? Ana franziu o senho. Não temos certeza. Pode ser perigoso, mas pode ser nossa chance. Ele insistiu. E se essa conexão pudesse nos ajudar a enfrentar a entidade? É a nossa oportunidade. Um silêncio pesado pairou entre eles. O desejo de resolver o mistério se misturava a um medo primordial. Por um momento, Ana sentiu que a única coisa que o separava da verdade era um fio tênue de coragem. Se decidirmos invocar essa oração, teremos que estar prontos para lidar com as consequências, disse ela, um olhar determinado cruzando seu rosto. É uma escolha que pode mudar tudo. No fundo do seu coração, Ana sabia que queria seguir em frente. A ideia de compreender aquela história sombria era atraente, mas o que aconteceria se essas sombras se manifestassem em algo concreto? Eles poderiam estar chamando algo que não conseguiriam controlar. Ana respirou fundo, com a mente girando entre coragem e hesitação. Vamos fazer isso, mas antes, temos que nos preparar para o que quer que venha a seguir. Lucas respirou aliviado, a firmeza dela o inspirando. Então que comece nossa jornada. A oração da luz será nossa primeira arma. Eles se prepararam, prestes a entrar em um caminho onde as linhas entre passado e presente se tornariam perigosamente borradas. O diário, então, parecia aberto não apenas para eles, mas para tudo que poderia ser liberado, e a jornada estava prestes a se iniciar. Com o coração na garganta, Ana começou a murmurar as palavras da invocação. Enquanto isso, um vento leve e frio soprou pela janela, trazendo um pressentimento. O que mais estava por vir? A resposta se tornaria ainda mais aterradora. Ana fechou os olhos e deixou a voz ecoar pela sala, permitindo que as palavras da oração da luz se transformassem em um cântico suave, quase hipnótico. Ela percebeu que a luz ao seu redor aumentava em brilho, aquecendo seu corpo enquanto o frio do vento parecia ser absorvido pela energia que emanava dela. Lucas estava ao seu lado, seu olhar fixo em Ana, como se pudesse vê-la se transformar a cada sílaba. De repente, uma estrondosa explosão de luz envolveu a sala. Ana abriu os olhos e viu as sombras recuarem, como se estivessem sendo sugadas para longe dela. Era como se uma barreira invisível estivesse sendo erguida, e ela sentiu um poder pulsar dentro de si, algo que nunca havia experimentado antes. Está funcionando! Lucas gritou, sorrindo. Mas sua expressão logo se transformou em confusão ao ver algo tão inesperado quanto impressionante. As paredes da sala começaram a vibrar, e, em um instante, as ilustrações do diário se desprenderam e flutuaram em torno deles, como se o próprio passado estivesse tentando se comunicar. Diversas imagens surgiram, mostrando momentos de heroísmo e sacrifício das guardiãs. Ana e Lucas sentiram a presença de algo muito maior os envolvendo, um eco das batalhas de outrora. Essas mulheres! Elas lutaram e venceram, mas a que custo? Ana sussurrou, a emocionante conexão a tocando profundamente. Ela viu expressões de dor e determinação nos rostos desenhados, e seu coração se apertou. Elas eram tão corajosas. E, naquele instante, o ambiente mudou. Um sussurro envolvente ecoou na sala, soando quase como um lamento, mas ao mesmo tempo mensageiro. Vocês que buscam a luz, lembrem-se, a jornada não é isenta de sacrifício. Ana e Lucas trocaram um olhar inquieto. O que aquela entidade queria dizer? As perguntas começaram a girar na mente deles. O vento tornou-se mais forte, e Ana percebeu que as palavras que pronunciara não eram apenas uma invocação, mas um jogo arriscado que os unia a tudo que vieram a descobrir. Precisamos parar, disse Lucas, o medo começando a impermeabilizar sua voz. O que está acontecendo? O que mais esse diário contém? Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ressoou, e todas as luzes se apagaram de repente, mergulhando-os na escuridão. Ana sentiu seu coração disparar. O sussurro aumentou em intensidade, agora se transformando numa melodia trágica. Era como se as almas das guardiãs estivessem chamadas pelo que havia acontecido, clamando por ajuda. Estamos sendo observados, Ana murmurou, estremecendo. No coração da escuridão, a consciência delas ecoou, buscando uma resposta.
Dentro da inquietação, Ana compreendeu que a oração da luz poderia ser apenas o primeiro passo em uma série de rituais. Se o passado estava se revelando, talvez as próximas 2 orações fossem a chave para entender plenamente a intensidade daquela conexão. Devemos continuar, falou Ana com firmeza, mesmo com a incerteza lhe apertando a garganta. Se a primeira oração já trouxe isso, precisamos saber o que mais podemos invocar. Você está certa, Lucas disse, mesmo sua voz tremendo. Vamos descobrir. E assim, mergulharam na escuridão, prontos para o próximo passo na jornada incerta. Mas antes que pudessem prosseguir, um sussurro mais forte recheou o espaço. Preparem-se para o que está por vir. Do outro lado da sala, uma nova luz começou a brilhar, e uma nova pergunta ecoou no coração de Ana. Quais segredos aguardavam por eles nas próximas orações? Ana e Lucas estavam imersos em uma busca frenética por respostas. Assim que a última nota da oração da luz ecoou e o silêncio apanhou a sala, uma nova energia reverberou entre eles. A luz suave que havia preenchido o espaço agora era substituída por uma escuridão densa que tinha vida própria. Ana sentia a dúvida dançar em seu coração, mas o desejo de descobrir a verdade que precisava ser revelada era ainda maior. Precisamos prosseguir, ela disse, a voz firme apesar do medo. A próxima oração pode nos guiar. Lucas, respirando profundamente, assentiu. Sim, mas precisamos estar preparados. O que aconteceu agora nos mostrou que estamos lidando com algo realmente poderoso. Vamos proceder com cautela. Eles se voltaram para o diário, as páginas empoeiradas pareciam pulsar com uma energia misteriosa. Ana encontrou a segunda oração, intitulada Oração da Coragem. Enquanto lia em voz alta, a sombria presença ao redor deles parecia vacilar, como se o poder das palavras gerasse um desejo nas sombras. Neste instante, uma sensação quente começou a fluir em Ana, como um abraço acolhedor que a encorajava a enfrentar o que estava por vir. O ambiente ao redor deles estava coberto por uma névoa leve, e Ana podia jurar que piscas de luz surgiam do nada, revelando pequenos detalhes que antes estavam escondidos. Essa oração fala sobre se libertar do medo, Ana comentou, os olhos brilhando com uma nova esperança. Se a primeira nos deu proteção, essa nos dará coragem para enfrentarmos o que está por vir. Lucas apertou a mão dela e, juntos, começaram a entoar a oração da coragem. A atmosfera se transformou novamente, os sons ao seu redor começando a ressoar como um poderoso coro. Lutar contra a escuridão não parecia mais tão solitário. Uma força estava emergindo dentro deles, uma força que prometia união. Assim que terminaram, Ana sentiu como se uma barreira se quebrasse. O frio que antes dominava a sala começou a dissipar, dando lugar a uma leve brisa que exalava esperança. Mas, assim que a luz começou a brilhar novamente, um rugido do passado ecoou ao redor deles. Ana e Lucas se entreolharam, e a compreensão fluiu entre eles. Estavam sendo testados. Há algo mais? Lucas perguntou, um misto de inquietação e expectativa crescendo dentro dele. Uma última oração, Ana respondeu, seu coração acelerando. A oração da liberdade. É sobre se libertar das amarras do passado, é quando o verdadeiro poder pode ser invocado. Eles estavam prontos para dar o passo final, mesmo que o medo quisesse sussurrar para recuar. Juntos, começaram a recitar a oração da liberdade. As palavras reverberavam na sala, intensificando a energia em seus corpos. A luz tornou-se quase ofuscante, separando as sombras em vários fragmentos que pareciam se desintegrar. Uma onda de calor inundou a sala, e Ana sentiu a força das guardiãs que haviam passado por ali antes dela. Elas estavam juntas, lutando em um mesmo propósito, unidas em uma corrente de amor e liberdade. Naquele momento, tudo pareceu se redefinir. A sala voltou a se encher de luz enquanto as energias opostas se entrelaçavam em uma dança. Ana olhou para Lucas, e ele sorriu, a conexão entre eles se fortaleceu. Estamos juntos nessa, ele murmurou, como se suas palavras fossem um mantra, um lembrete de que poderiam enfrentar o que viesse. Então, a luz brilhou intensamente, iluminando todas as criações e sombras que antes pareciam ameaçadoras. O que restou daquela escuridão foi apenas um eco distante. No coração de Ana, algo se desvinculou. As verdades que precisavam ser enfrentadas vinham à tona com clareza.
Sua linhagem, sua força, tudo que ela carregou durante tanto tempo tornou-se uma parte significativa daquela luz. E ali, envoltos em um brilho radiante, Ana e Lucas entenderam o verdadeiro significado de sua jornada. Ao abrirem as portas do passado, enfrentaram não só as sombras, mas também a luz que sempre houve dentro deles. O amor que compartilharam foi mais forte que qualquer legado, foi a chave para um futuro em que não seriam apenas guardiões de segredos, mas criadores de sua própria história. Ana olhou para Lucas, e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Estamos prontos para qualquer coisa, juntos. As palavras de coragem e amor reverberaram no ar, ecoando por gerações. A verdadeira celebração da liberdade havia começado, e a luz da transformação iluminava a jornada deles não apenas como heróis, mas como dois corações entrelaçados. Eles saíram do lugar, prontos para um novo dia, um novo capítulo e, principalmente, um novo e promissor futuro. As orações, agora conhecidas, abriram não apenas portas, mas um caminho para todos os que viriam depois deles. E assim, Ana e Lucas descobriram que a maior revelação não estava nas trevas que enfrentaram, mas na força e no amor que encontraram um no outro. Agora, mais do que nunca, eles eram livres. Se você ficou emocionado com este final, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas cheias de emoção. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais pessoas para essa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal, então não espere nem mais um segundo. Cada ação conta.